Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. E boa noite, meus companheiros de jornada. E cá estamos nós mais uma vez para falar da doutrina, cumprindo aquele nosso combinado lá de alguns dias atrás, de levar a doutrina para aqueles que estavam começando a aprender, os simpatizantes. E mais uma vez nós vamos falar de um mineiro, porque eita Minas Gerais que tem gente boa, que já falou da doutrina, que já fez muito pela doutrina, demais. E como tem gente boa ainda falando, né? Mas hoje a gente vai falar de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo era uma criança muito humilde. Ele teve uma infância bastante pobre, mas só aos 7 anos ele se descobriu tão pobre, porque foi aos 7 anos que ele ganhou o seu primeiro calçado. Até então ele andava descalço e para ele era normal. E quando ele ganhou um calçado, ele viu que só as crianças que tinham um pouquinho, a lei é que tinha calçado. Ele se criou num lar católico, era o 8º filho de 9. A mãe, as famílias eram bastante numerosas na época, né? Ele era o 8º filho e aos 13 anos ele se tornou protestante. Ele cantava louvores, pois tinha uma voz linda. Jerônimo tinha uma voz linda, sempre gostou de cantar. Era alegre, sempre foi alegre. Sempre foi uma pessoa que participava de esporte, jogava futebol, gostava de jogar futebol. Então, dos 13 aos 15 anos, ele foi protestante. Mas aos 15 anos, lhe foi oferecido o Evangelho segundo o Espiritismo. Desse dia em diante, Jerônimo passou a ser espírita. E aos 16 anos ele criou a campanha do quilo. Aquele que eles arrecadavam de porta em porta para que fizesse a cesta básica, né? E distribuísse às pessoas mais pobres ainda. Aos 17 anos ele participava de um programa de rádio. E como ele jogava bola, como ele jogava futebol, e quando ele terminava tomava banho, que ele se olhava no espelho, ele dizia: ai, olha o Tarzan, aqui está um Tarzan, eu sou um Tarzan, é tão bonito quanto o Tarzan. Porque Jerônimo era mesmo um rapaz muito bonito, então ele dizia, né, aqui está o Tarzan. E olá, Tarzan. Sempre falava assim. E numa certa noite, ele já sendo espírita, ele foi ao centro, numa reunião. E acabou sentando lá no fundo, lá no fundinho, lá no fundo, sentadinho lá. De repente, o médium diz: eu tenho um recado para um tal de Tarzan. Ele diz assim, quietinho lá. Ih,
Eu tô tão quietinho aqui, já vai começar. E o médium diz: Tarzan, se prepare para a selva de sofrimento que virá. Acabou a reunião, todos foram embora. Ele que acabou meio que se esquecendo daquilo. Não levou muito, ele não estava assim muito empenhado ainda na doutrina e não se esqueceu um pouco daquilo. E foi aos 17 anos que ele, como um jovem qualquer, teve assim o seu primeiro terno de linho branco, o seu primeiro calçado, o seu primeiro par de sapato, primeira gravata. E na cidade estava passando e o vento levou. Mas o Tarzan demorou tanto de se arrumar, se arrumou tanto, mas tanto, e queria ir tão bonito nesse cinema, que quando ele chegou lá não tinha mais lugar para sentar. Porque ele demorou tanto, um cinema de cidade pequena, e o vento levou, passando, né? Assim, hoje, se uma pessoa... Eu não vou falar uma pessoa, mas a minha filha de 35 anos não sabe o que filme é esse. Passou 4 horas vendo o filme em pé. E o vento levou. Ele 4 horas vendo o filme em pé. Quando o filme terminou, ele estava completamente inchado. Os joelhos imensos. Já eram as primeiras manifestações da artrite reumatoide, era o que ele tinha. Foi levado ao hospital com urgência. E que dó! Rasgaram-lhe, cortaram-lhe o terno branco. Precisaram cortar o terno branco dele. Porque a infecção o atingiu de imediato, assim, ele ficou já tudo inchado. E aquele belo jovem, que se chamava a si próprio de Tarzan, passou a andar de muletas, porque não conseguia andar. E nesse tempo, ele dava aula numa fazenda. O Tarzan, o Jerônimo, ele, dos irmãos, foi o que mais estudou, assim, chegando a estudar até o 4º ano primário. E estudando até o 4º ano primário, ele dava aula na fazenda. E ia de muleta, porque era uma forma dele ganhar dinheiro, algum dinheiro para ajudar em casa. Mas a vida lhe disse assim certo dia: Tarzan, andar de muleta tá muito fácil. Vamos andar de cadeira de rodas. Porque as pernas já não conseguia mais nem de muleta andar. Vamos andar de cadeira de rodas. E Tarzan sentou numa cadeira de rodas. E fundou uma gráfica, fundou um centro espírita. E nunca, nem por um instante, ele pensou em abandonar a doutrina e em se lamentar, em chorar. Ele era um homem extremamente feliz. Ele ria de si próprio. E teve uma época que ele fundou uma creche para as mães deixar as crianças e ir trabalhar. E certo dia, chegou nessa creche
trigêmeos. E eram trigêmeos especiais. Ele não tinha como cuidar das crianças, porque ele já precisava ser cuidado. Ele andava numa cadeira de rodas, ele não tinha como cuidar das crianças. E as senhoras que lá trabalhavam não sabiam se elas iam dar conta. Não eram acostumadas a cuidar de crianças especiais. Não sabia se elas iam dar conta. E Jerônimo, ele sempre foi muito amigo de Chico e muito ligado a Chico. E sempre que ele tinha algum problema, alguma coisa, ele corria a Uberaba. Porque Jerônimo era de Ituiutaba. E qualquer coisa, ele corria até o Chico. Ia a Uberaba visitar o Chico. E sempre que Chico o via, lhe dava um beijo no rosto. E naquela noite, quando Jerônimo chegou, Chico lhe deu 3 beijos na face. Já respondendo a pergunta, sem ao menos ela ter sido feita. Então aceitaram as crianças e aprenderam a lidar com elas. E a vida correu. Mas aí a vida cobra. Diz assim: Jerônimo, de cadeira de roda tá bom demais, Jerônimo. Na cadeira de roda tá bom demais. Vamos nos deitar? E Jerônimo deita numa cama de hospital. Por mais de 30 anos, numa mesma posição, ele vira tetraplégico. Numa mesma posição por mais de 30 anos. E Jerônimo sempre de bom humor e sempre resignado. E Jerônimo sempre teve muitos amigos. Então os amigos prepararam uma Kombi. Prepararam-lhe uma Kombi para que Jerônimo viajasse. E Jerônimo viajava o Brasil inteiro fazendo palestras. Jerônimo viajava, acomodaram a cama, adaptaram essa Kombi e Jerônimo viajava. E ele chegava, entrava pelo centro cantando. Não tinha, ai, que dor, ai, tá doendo. Não. Ele entrava cantando. E ele adorava imitar o Divaldo. Adorava imitar o Divaldo. Tanto que ele, às vezes, ele ouvia alguma palestra do Divaldo, memorizava aquilo, e às vezes as pessoas ficavam procurando pelo Divaldo, e não era o Divaldo, era o Jerônimo imitando o Divaldo. Uma certa vez, ele vendo o Divaldo fazer uma palestra, e o pessoal tudo aplaudiu o Divaldo demais, aí ele fala para o Divaldo assim: ah, Divaldo, como que é as coisas, hein, meu amigo? O pessoal te aplaude, mas quem sai carregado sou eu. Porque as pessoas precisavam carregá-lo, né, no ombro, para que ele chegasse nos lugares. E ele era assim, muito brincalhão, ele gostava de cantar, ele ria, ele fazia a lorota dele mesmo, sabe? Então teve uma outra vez, ele não era muito conhecido ainda para fazer as palestras. Ele chegou numa cidade para fazer a palestra da noite, e o rapaz que ia apresentar ele,
foi para fazer a propaganda, ele não sabia. Ele perguntou assim, então, eu não conheço o senhor, como é que o senhor quer que eu apresente o senhor? Ele falou assim, de qualquer jeito tá bom, faça lá de qualquer jeito, apresenta lá que tá bom. Então, o moço do carro de som e da rádio falou assim, venha ver hoje no centro espírita tal, um aleijado. Ele é aleijado, mas ele vai fala muito para os espíritas. Ele tem muitas coisas para falar para os espíritas. Venham ver. E Jerônimo falou, bom, aleijado eu sou mesmo, né? Então, tá bom. Aí, naquela noite, o centro espírita encheu de católico, de evangélico, que, embora a propaganda tivesse sido um pouco tosca, deu certo, porque a casa ficou cheia. Ai, meu Deus do céu. Mas era assim, a forma de dizer dele. Ele ria dele mesmo. Ele falava assim, eu sou mesmo um aleijado. Então vamos fazer o quê? Então depois que Jerônimo ficou numa cama, deitado, sem se mexer, a vida surge novamente e fala assim para ele, Jerônimo, meu filho, vamos ficar cego? E ele falou, vamos. A infecção no olho do Jerônimo foi tão grande que ele não ficou cego apenas de cego. O olho dele precisou ser arrancado. E ficou cego, né? Então, mas uma outra vez, ele vai até Chico. O bom desses mineiros é que tem muitos causos para contar. E a gente quase que não tem muita coisa para falar de palestra, contar os causos deles, né? Então, o Jerônimo chega até o Chico e fala assim, o Chico pergunta, como vai, meu filho? Vou bem. Como é que está, meu filho? Indo. Uai, Jerônimo, que fraquinho que você tá, o que tá acontecendo? Chico, o médico disse que meu coração está por um fio. Ah, meu filho, mas que coisa boa. Porque existe fio de nylon, fio de cobre, Existem tantos fios. E Emmanuel está aqui a me dizer que o trabalho no bem engrossa o fio. Então tá, Chico, eu já vou indo. Aí diz pro Chico assim, muita paz, com a voz fraquinha. Chico disse para ele, corte o Z. E Jerônimo disse, muita paz, mais serviço. E saiu rindo. E quantas pessoas Jerônimo salvou do suicídio com a sua intuição. Porque Jerônimo era uma pessoa muito intuitiva. Ele era muito intuitivo e o bom humor que ele tinha era muito grande. Numa noite, uma senhora achou por bem acabar com a própria vida. Então deu folga para os empregados, mandou os filhos ir para o cinema, mandou os filhos para o cinema, pegou um monte de comprimido, ia tomar os comprimidos para morrer.
Mas antes de morrer, ela resolveu assistir um pouco de televisão para se despedir do mundo. Do mundo que ela estava vivendo, que era muito infeliz. Ela era uma pessoa muito infeliz. Então ela ia se despedir do mundo com os comprimidos. Foi ver televisão. E nisso, quando ela liga a televisão, tá lá Jerônimo deitado, cego, dando risada, cantando, porque ele palestrava, e no fim entre uma palestra, entre uma fala e outra, ele cantava um pouco, ele contava uma piada, ele ria dele mesmo. Então, e dizia de como era bom viver, que era maravilhoso viver, né? Como era bom viver. Então, naquele momento, aquela senhora desistiu de morrer, catou os comprimidos, jogou tudo fora e não queria, largou a mão de morrer, não quis mais morrer, não. Ele era uma pessoa assim que ele tinha uma intuição, ele não era assim um médium assim como o Chico foi, como foi o Eurípides. Ele não era um médium, mas ele tinha muita percepção das coisas, Jerônimo tinha. E ele passou 19 anos cego, 19 anos cego, olhando para dentro de si mesmo. Ele não olhava para fora, para dentro de si mesmo. Muitas pessoas podem pensar, é castigo. Gente, Deus é bom e justo. Deus não castiga ninguém. O que aconteceu com Jerônimo é a lei do livre-arbítrio. É a lei do plantou, colheu. Embora Jerônimo muito sofrido nessa vida agora, Jerônimo, embora muito discreto, mas muito discreto, ele dizia ser um espírito muito comprometido com a lei de Deus. Muito comprometido com a lei de Deus, ele dizia. Ele era uma alma muito endividada. Ele matou, ele judiou de pessoas inocentes. E também dizia que tinha um espírito feminino que era seu inimigo e que nunca o perdoara. Ele tinha flashes de vida passada, mas ele tinha também, embora Deus nos deu esquecimento, a gente tem o véu do esquecimento, ele tinha consciência do que ele havia feito na vida, do que havia feito e de quem ele havia sido. Ele fora um líder político que viveu no Oriente e veio para o Ocidente. E ele pediu para se reajustar diante de Deus. Todas as dores de Jerônimo foram expiação. Então, quando a gente pensa no que Jerônimo viveu, do Tarzan ao viver 30 anos deitado numa mesma posição e cego, então a gente acredita no que ele dizia dele mesmo, que ele havia pedido para se
reajustar diante de Deus. E todas as dores dele foram expiação. E lembrando que Jerônimo pagava apenas a 10ª parte do que devia. Pois Deus disse que aquele que tem boa vontade de pagar pelos seus erros, paga apenas a 10ª parte. Né? Então, não é maldade de Deus, não é castigo de Deus, não é nada disso, porque Deus não castiga ninguém. Ninguém é obrigado, olha, ninguém é obrigado a fazer. Deus não castiga, Deus não bate, Deus não, você não, a gente não, como é que eu vou falar? Nós não temos assim que ter medo. A doutrina espírita não nos proíbe de fazer nada. A doutrina espírita não nos proíbe de fazer nada. Um caso, vou citar um caso meu. Eu não costumo beber bebida alcoólica, né? Já bebi bebida alcoólica para ficar alegre, já bebi, mas eu não costumo beber. Então, outro dia me chega uma pessoa e pergunta para mim: você não bebe? Porque eu estava com um copo de Coca-Cola em uma reunião. Não, isso é o que eu falo. Esses dias não, mas foi antes da pandemia. Falei, não, eu não bebo. Por quê? O espiritismo te proíbe de beber? Não, eu não bebo porque eu não gosto. O espiritismo não nos proíbe de nada. De nada. O espiritismo não nos proíbe de coisa alguma. Não bebo porque eu não gosto de beber. Não me faz bem, não. Então, nada do que Jerônimo Mendonça viveu foi castigo. Teve uma vez que o Jerônimo estava com as unhas, ele estava tão infeccionado que ele precisou arrancar as unhas todas e sem anestesia, porque não pegava anestesia por causa da inflamação, da infecção, não pegava anestesia. Vamos arrancar as unhas de Jerônimo todas assim. E quando Jerônimo vai para casa, aparece uma caravana de 30 pessoas pedindo para Jerônimo cantar. E ele contando isso para Chico. Chico perguntou para ele: e você cantou, Jerônimo? Cantei, né, Chico? Fazer o quê? Porque quando a pessoa tá ruim, ela vai ver uma pior para ver que ela tá melhor. Então, assim era o nosso Jerônimo, nosso gigante deitado. Que hoje ele já pagou seus débitos e hoje ele já é chamado de o gigante em pé, lá onde ele vive, né? Porque o Tarzan ficou para trás, o gigante deitado ficou para trás, aí ficou agora o gigante em pé, cheio de pompa, né? Como a gente diz, ao lado hoje deve estar ao lado de Chico, ao lado de Eurípides,
ao lado de muita gente. Quando eu fiz o primeiro vídeo, que eu falei, que contei a história da minha vida, eu citei o gigante deitado, porque eu falei que a minha mãe havia sofrido tanto, que eu achava que ela havia pedido para sofrer tudo de uma vez só. Porque eu conhecia muito a história do Jerônimo Mendonça e eu sabia já desse pedido que ele havia feito, que ele queria pagar todos os débitos deles de uma vez só, para não precisar ficar voltando e coisa atrás. Então hoje Jerônimo é o nosso gigante de pé. Mas tem uma outra história do Jerônimo. Jerônimo tinha ainda... Ele não era cego ainda. E ele teve uma hemorragia nas vias urinárias e o médico falou que ele ia desencarnar, que ele ia morrer. Que dessa vez ele não passava, ele ia morrer. Ele pega e pergunta, ele fala assim que não, que ele queria despedir do Chico, porque ele era muito amigo do Chico, era amigo demais do Chico. Ele queria ir despedir do Chico, e os amigos todos em volta, né? Aí perguntaram o médico disse, não, ele morre no caminho, só se for de avião. Se for de avião, é assim mesmo, ainda é arriscado, mas quem sabe ele chega lá, né? Mas é perigoso. E tinha um amigo que tinha avião. O amigo tinha avião. O amigo tinha avião e levou lá e deixou lá o Jerônimo no centro que o Chico trabalhava. No horário que eles chegaram, o Chico não estava. O Chico estava fazendo visita, porque o Chico visitava os doentes, os pobres, os mais pobres ainda. Então o Chico não estava no momento. E o lençol que ele carregava, Jerônimo, era branco, estava vermelhinho. Aí falaram assim, aí o Chico falou assim, quando chegou, falou, olha quem está aqui! O nosso Jerônimo chegou! Está parecendo uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo nessa rosa, mas com muito cuidado para não despetalar a rosa. Aí, cada um que ia passando dava um beijo no Jerônimo e mandava as energias boas para ele. Mandava as energias boas para o Jerônimo. Cada um que passava dava um beijo no Jerônimo, com muito cuidado para não despetalar a rosa, e mandava o Jerônimo para frente. E a fila andava. Aí quando todo mundo deu um beijo no Jerônimo, Chico foi lá, fez a imposição das mãos, deu um passe na região. Aí disse para Jerônimo assim, agora você vai fazer a explanação da noite. O Jerônimo falou assim, Chico, mas eu tô morrendo. Não, já não vai estar morrendo mais não, meu filho, tá tudo certo, você não vai morrer mais não. A nossa rosa vermelha vai fazer a explanação da noite. Aí Jerônimo falou lindamente para todo mundo, porque Jerônimo tinha um dom da palavra, Jerônimo era maravilhoso para falar. Então ele falou, né, e falou de tudo. Aí quando terminou de falar, o Chico caiu, as pessoas saíram. Aí o Chico falou assim, ô Jerônimo, você sabe por que desta hemorragia que quase que te leva desse mundo? Não, Chico, o que foi?
É porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo. Coitadinho do Jerônimo é paralítico. Coitadinho do Jerônimo é cego. Foi porque você aceitou o coitadinho, Jerônimo. Por isso. E ele pegou, ficou quietinho. Aí o Chico falou assim: vá trabalhar no bem, esforça-te no bem, que você vai ver que não tem nada de coitadinho. Manda o coitadinho pra lá. E lá foi Jerônimo mais uma vez. Ele não podia ir até a Chico fazer uma reclamação. Ou a Emmanuel cascava ali uma, ou era o Chico mesmo. Mas esta é... Eu prometi não me alongar mais nas palestras, porque eu me empolgo falando do povo e vou longe. Mas hoje dias atrás eu falando com a minha sobrinha, e eu falei para ela que eu iria falar sobre o gigante deitado. Minha sobrinha Fabiane, lá de Jaú. E ela perguntou para mim: tia, mas por que o gigante deitado? Eu falei: não, você espera que eu vou te contar, que eu vou falar na palestra. Eu espero então, Fabiane, ter respondido para você o porquê ele foi o gigante deitado. Porque um homem paralítico, é cego, em cima de uma cama, por mais de 30 anos, fez tanto pela doutrina. É por isso que ele é chamado de gigante deitado. E hoje pela manhã, nós nos falamos, eu senti que ela estava um pouquinho diferente, e ela me disse: tia, hoje faz 4 anos que a minha mãe voltou para a pátria espiritual. Tá doendo muito, dói muito. Minha querida cunhada, que você possa estar ao lado dos seus familiares, dos seus antepassados, de pessoas que te fizeram bem na vida, que foram boas para você. É o que eu desejo, minha querida, que você possa estar muito bem. E olhe sempre pela sua filha e pelos seus netos. Eu gostaria que você fizesse isso, porque você foi uma pessoa muito boa. Você sempre foi uma pessoa muito boa. Quero te dizer, Fabiane, que ainda tá doendo, filha. Faz 4 anos, ainda tá doendo. E você disse que também que não recebeu nenhuma mensagem dela, mas de vez em quando sente ela por perto. Vai sentir sim, porque mãe, a boa mãe nunca abandona um filho, ela vem sempre ver. E pode ter certeza que na hora certa você vai receber uma comunicação dela, ela vai vir. E vou te dizer outra coisa. Essa dor que é tão grande, minha filha, aos poucos ela vai amenizando e passa a ser assim uma doce lembrança, uma doce saudade. E a vida segue em frente para todos. E terminar aqui com alguma coisinha do Jerônimo.
Quando perguntaram a Jerônimo, Jerônimo, para você o que é felicidade? Ele respondeu assim, para mim, que estou numa mesma posição por 30 anos, felicidade seria deitar de lado, de bruços, do outro lado. Isso seria felicidade para mim. Então, quando eu vejo uma porção de gente querendo ganhar na loteria esportiva para ser feliz, e vendo um homem que só fez o bem nesta encarnação, falar que felicidade para ele seria deitar de lado, deitar de bruços, deitar do outro lado, fazer aquela remeleixo na cama que a gente mexe para cá, mexe para lá, né? Então que a gente pense melhor nas nossas prioridades, né? Todos nós pensemos melhor nas nossas prioridades. Um beijo a todos. Que todos fiquem com a paz de Jesus. Que todos tenham uma excelente noite. Quero agradecer aqui a espiritualidade maior que esteve aqui comigo me orientando. E desejar um bom final de semana para todo mundo. Muita paz. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Até um próximo vídeo.